Bem, hoje estamos no quarto episódio da nossa série sobre a Igreja de Jesus Cristo. E nesse episódio nós vamos refletir sobre a Igreja de Jesus sendo comparada a uma noiva que se prepara com todo cuidado para apresentar-se ao seu noivo, no caso Jesus Cristo, para a celebração do casamento como uma união perfeita e eterna. Primeiramente, lembrando que casamento pode ser traduzido como uma aliança mútua. Não se trata de um acordo ou contrato, mas é uma aliança. E, humanamente falando, o símbolo que nós temos de casamento, principalmente na nossa sociedade, é justamente um anel denominado de aliança. E esse anel é uma peça única que não tem começo nem fim. É feita de ouro e simboliza algo que, quando construído, não mais acaba. E o documento, usado para um casamento também na nossa sociedade é justamente o quê? Uma certidão. A palavra certidão, ela vem do latim e significa certeza. Assim, na prática, uma certidão é um documento que certifica, que dá certeza a algo. Portanto, é algo que é certo e com fé pública. Agora vamos ver a alusão, dessa comparação que a Bíblia nos traz em relação a Cristo e a sua igreja. E nesse sentido eu quero ler um dos textos bíblicos mais evidentes sobre a comparação da igreja de Jesus como sua noiva, que deverá inclusive estar devidamente preparada por ocasião da celebração do casamento. Então, diz assim Apocalipse capítulo 19, versos de 5 a 8. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações ou justas ações do povo de Deus. Então esse texto de Apocalipse faz parte então da visão, da revelação, que Jesus entregou ao apóstolo João ali na ilha de Patmos, quando ele estava exilado ali, que Deus revelou muitas e muitas coisas a respeito, inclusive, dos fins dos tempos, Então, uma das coisas foi justamente esse casamento, da Igreja de Jesus como sua noiva, E para ajudar na interpretação, desse texto, eu trago algumas citações aqui de alguns dos grandes estudiosos, da Bíblia e teólogos. E então, no comentário bíblico, aliás, no Novo Dicionário da Bíblia, de F. Davidson e colaboradores, diz o seguinte: o símbolo de casamento aplicado a Cristo e à Igreja exprime a união íntima e indissolúvel de Cristo e o seu povo redimido. Também no comentário bíblico de Wiersbe, diz o seguinte: é interessante observar que essa é a ceia de casamento do Cordeiro, título que Cristo quer enfatizar por toda a eternidade, porque fala de seu amor pela Igreja e do preço que pagou por ela. Obviamente, a Igreja tem de preparar-se para essa ceia, e então se vestirá com as obras de justiça realizadas por ela. Então aqui o Wiersbe, ele enfatiza isso, essa questão de que as bodas são do Cordeiro. Não fala que é do Rei, não fala que é do Senhor, embora Jesus seja o nosso Rei, o nosso Senhor. Mas nesse aspecto aqui do casamento, por que Cordeiro? Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, que foi
entregue, que foi derramado, que se entregou à morte pela sua igreja, né? Então, por isso, ele é o noivo, né? Mas esse noivo é o Cordeiro de Deus, é aquele noivo que se entregou à morte, até a morte de cruz, em favor da sua noiva, que é a igreja. E também, o Novo Testamento interpretado de Champlin diz o seguinte: o simbolismo da noiva mostra não apenas uma união íntima, mas também alegria e posição elevada. Assim, transformados na imagem de Cristo, haveremos de assumir a posição imediatamente abaixo da dele no universo, mais alto que quaisquer outros seres criados. Nisso há alegria e confiança, tal como uma noiva recém-casada se regozija em seu marido e confia em sua força. Todos esses símbolos nos fornecem algum discernimento sobre a natureza da salvação, o que envolve muito mais que o perdão dos pecados e a transferência futura para os céus. Então, essa relação de casamento de Cristo com sua igreja, ela está perfeitamente também ligada com aquilo que o apóstolo Paulo registrou nas suas cartas, né, aos Efésios e também na carta aos Colossenses, né, além de outros textos bíblicos, né, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né, ela é completamente ligada, é um livro perfeito, e tudo dentro do mesmo tema maior, né, que é a redenção, reconciliação do ser humano com o seu Criador, né? Então, a gente encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 23, o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares, né? Então, esse texto a gente viu no estudo passado, quando evidenciamos a comparação da igreja como sendo o corpo de Cristo, e está perfeitamente ligado também com essa comparação da noiva, porque devido à união, né, que vai ser feita por ocasião da celebração do casamento, né, dessa noiva, a igreja com Jesus. E na carta aos Colossenses, também Paulo fala assim: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais, né? Então Jesus é o Deus que se fez carne, né? O Filho de Deus se fez carne, se fez homem, e trazendo a natureza de Deus. Então, através dele, como sendo o homem que morreu em nosso lugar, nós, quando recebemos Jesus, nós também recebemos essa natureza, né? A natureza de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse conhecimento, ele é tremendo, né? E vale muito a pena refletir com frequência sobre essa realidade, pois trata-se de um privilégio sem igual, né? Então, não é assim falar a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo e tudo bem, mas o que significa isso? É isso que é importante, a gente entender bem, né, essa essência. A união de Jesus Cristo com sua igreja para sempre, né? Significa o quê? Que toda pessoa, todo ser humano que reconhece a sua condição real de pecador e que se arrepende dos seus pecados e que recebe Jesus, o unigênito Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, passa então a fazer parte da Igreja de Jesus e fará parte da união eterna com Jesus, que vai acontecer lá no final dos tempos. Eu acredito que esteja breve, não demore muito. Ou seja, vai acontecer na eternidade, né? Quando entrarmos na eternidade. Então, se unir a Jesus em uma aliança perfeita e perpétua é estar unido com Deus, o Deus verdadeiro e único, trino, Pai, Filho, Espírito Santo, vivendo das maravilhas celestes, na condição de quê? De irmãos de Jesus, né? De filhos adotivos do Pai Celestial, amados por Ele e por seu Filho, né? Que entregou a sua vida em favor de nós, para que nós possamos ter esse privilégio, né? E viver com Ele na nova terra, com acesso também aos novos céus, né? Porque a palavra diz que o Senhor está preparando novos céus e nova terra para a eternidade.
E é nesse ambiente, nesse novo ambiente, né, que está sendo preparado por Deus, é que nós, que pertencemos à Igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, viveremos com Ele para sempre, né? Então, olha, pense nisso, né? Quantas e quantas pessoas, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje, creram, receberam o direito de gozar desse privilégio. Né? Pequenos, grandes, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, velhos, intelectuais, populares, não importa, né? Porque não importa a condição social de ninguém, não. Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Esse direito qualquer pessoa pode ter. O necessário é o arrependimento dos pecados, a confiança em Deus e a obediência aos seus ensinos e mandamentos. Mandamentos que não são pesados, porque Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário tudo aquilo que era impossível a nós fazermos para nos livrarmos da morte eterna, né? Então, olha, não espere mais tempo, mais do que nunca, entregue a sua vida a Jesus agora mesmo. Receba o perdão dos seus pecados, receba o dom do Espírito Santo e o direito de pertencer à noiva de Cristo, que é a sua igreja amada. Então, converse com Jesus agora em espírito, Ele te ouvirá e entregue a sua vida a Ele. Receba esse privilégio enquanto é tempo. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ficamos por aqui hoje e no próximo episódio vamos ver novas comparações, né, para entender essa essência, o significado do que é ser igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso, Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se ela te fez bem para você, deixa o like, né? Deixa o like aí, né? Aquele joinha, para que a plataforma possa também enviar para mais pessoas, né? Quanto mais likes tiver, mais pessoas vão receber esta mensagem, né? Através do algoritmo aí da plataforma. Então é isso, Deus te abençoe, até a próxima.